Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. A gente está chegando na parte final de geometria analítica com as cônicas, né? Na aula passada a gente viu a elipse, hoje nós vamos trabalhar com a hipérbole. Então presta atenção, por favor, nessa figura. Tal como nós fizemos com a elipse, vamos também visualizar aqui no GeoGebra como que é a criação de uma elipse. Bom, aqui lembra lá na elipse que vocês fixaram dois pontos e aí a gente fez com que a distância de F1 a F2 fosse menor do que a soma, né, de F1P mais P F2, e aí essa distância ficaria fixa, a gente já falava que era 2A, e girava isso aqui em torno dos pontos F1 e F2, formando a elipse, né? Aqui nós vamos fazer o contrário, em vez de a soma ser 2A, nós vamos falar que a diferença entre o segmento maior e o menor vale 2A, tá? Pode ser tanto de um lado quanto do outro. Vamos fazer primeiro desse lado. Vou fazer esse movimento aqui. Ó. Observe que eu aumento o PF1, mas eu aumento o PF2. De forma que a diferença entre os dois é sempre a mesma. Tá? E aí vai formando essa figura. Posso fazer isso para um lado e para o outro. E agora eu vou fazer no outro lado. Vou fazer com que o PF2 fique maior. Agora o PF2 ficou maior que o F1. E aí a diferença entre eles continua sendo 2A. Vai simplesmente fazer a parte espelhada aí, né? Então, esse lugar geométrico, pessoal, que resultou, mais uma vez, do movimento de P, de forma que PF1 menos PF2 fosse sempre um valor fixo, isso em módulo, né? Lógico que se PF1 for menor, daria negativo, mas a gente vai considerar essa diferença em módulo. Esse lugar geométrico que nós geramos recebe o nome de hipérbole. Vamos lá para a nossa lousa, para que possamos conceituar isso numa linguagem matemática, tá? O desenho aqui não está tão bom quanto lá o do GeoGebra, mas acho que vai dar para você visualizar. Então, imagina pontos quaisquer sobre essa curva azul, né? De forma que PF1 menos PF2 seja igual a 2A, assim como QF2 menos QF1 também 2A. Então, eu posso colocar em módulos, não preciso se preocupar quem que eu coloco na frente, né? E aí o seguinte, qual que é a definição? Dados dois pontos distintos F1 e F2, pertencentes a um plano alfa, seja 2C a distância entre eles. Que é essa situação aqui, ó. Tem aqui o centro da elipse, do eixo, né? A gente vai chamar de eixo real, vocês vão ver o nome daqui a pouquinho. Aí a distância de O até F2 é um C, de O até F1 outro C, então a distância focal 2C. Aqui eu tenho A, esse pedacinho vale A, esse pedacinho vale A, então a distância entre os dois A's, né, A1, A2, vai ser 2A. Bom, hipérbole é o conjunto dos pontos de alfa, cuja diferença em valor absoluto, né, lembra que a gente comentou aqui em módulo, das distâncias a F1 e F2 é a constante 2A, sendo que esse 2A está compreendido entre 0 e 2C. Então, pessoal, numa linguagem simbólica matemática, hipérbole é o conjunto de todos os pontos P pertencente a alfa, tal que o módulo de PF1 menos PF2 é igual a 2A. Vamos conhecer esses elementos aqui para ficar mais fixo na mente de vocês aí. E aí a gente vai para a dedução da equação reduzida. Então vamos lá, os focos, né? Mesma coisa que a gente já havia visto antes. Os focos F1 e F2, igualzinho lá na elipse. O centro O, lá a gente chamava de eixo maior e eixo menor, né? Aqui a gente vai chamar de eixo real, que você consegue visualizá-lo mesmo, né? O eixo real é A1, A2. E você tem o eixo imaginário, que é esse B1, B2 aí. Depois eu vou dar uma falada. Aliás, já vou explicar aqui mais ou menos. Ele vai ser um eixo perpendicular ao eixo real, de maneira que a distância de O até F2, que é o C, eu vou movimentá-la até chegar do vértice até o cruzamento dessa perpendicular, para que eu tenha aí um triângulo retângulo. Vocês estão visualizando que é um ângulo de 90 graus, né? Inclusive eu posso criar uma relação pelo Teorema de Pitágoras aí, ó, C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Já vou até escrevê-lo aqui logo, ó. C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Lá na elipse era A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui só mudou o A pelo C, né? A distância focal nós já vimos, os dois Cs. A medida do eixo real, 2A. A medida do eixo imaginário vai ser 2B.
A excentricidade, como a gente viu lá na elipse, é a mesma coisa, C sobre A. Vamos ver então a sua equação reduzida. Aqui eu já fiz a parte escrita para agilizar a aula, porque aquela aula ficou muito grande. Equação reduzida, nós vamos somente aplicar a definição, que é o módulo de PF1 menos PF2 igual a 2A. Né? A gente joga lá na fórmula de distância entre dois pontos, né? O P é um ponto genérico, XY, o F1 menos C0, o F2 C0. Lembrando que aqui a gente está considerando o centro da hipérbole na origem. Então a gente vai aplicar a relaçãozinha entre dois pontos. Para sair do módulo tem que lembrar que é mais ou menos, né? Depois a gente leva ambos os lados ao quadrado para assumir com essa raiz. Só que quando você leva ao quadrado, e é um termo composto, vai ficar duas vezes o primeiro e o segundo, vai dar outra raiz aqui, né? Então você isola novamente, eleva ao quadrado, reduz os termos semelhantes, até você chegar na relação, tal como a gente fez lá da elipse. A única diferença que vocês vão perceber, quem tiver curiosidade de fazer a dedução, vai ver que em vez de ser x2 sobre A2 mais y2 sobre B2, vai ser menos. A única diferença é essa, você vai ter um termo negativo aqui, tá? Essa é a equação reduzida da hipérbole. Lembrando que para esse caso que nós vimos, o eixo principal está na horizontal, inclusive sobre o eixo x. Quando for ao contrário, né, igual nesse caso aqui que nós temos o eixo real sobre o eixo y, o que vai acontecer? Assim como nós fizemos lá na elipse, não vai mudar muita coisa não, só vai trocar, né? Em vez de ser x2 sobre A2 menos y2 sobre B2, vai ser y2 sobre A2 menos x2 sobre B2 igual a 1. Então, vou até voltar aqui para vocês visualizarem, só inverte o x2 com o y2. E aí vocês lembram que pode acontecer de não termos o centro lá na origem, né? A gente tem aquela que a gente chama de transladar, tem um movimento sobre o plano cartesiano, a gente precisa daqueles eixos auxiliares. Mas a dedução é a mesma que a gente viu lá, você vai simplesmente colocar x menos x0 ao quadrado sobre A2 menos y menos y0 ao quadrado sobre B2 igual a 1. Professor, e se o eixo real estiver na vertical, paralela ao eixo y? Troca os dois de lugar, fica y menos y0 ao quadrado sobre A2 menos x menos x0 ao quadrado sobre B2 igual a 1. Não tem muita diferença do que a gente viu lá da elipse, tá, pessoal? Vamos ver uns exemplos aqui. Olha só, primeiro exemplo, determina a equação reduzida da hipérbole abaixo. Lembrem-se que a equação reduzida, quando o eixo real está na horizontal sobre o eixo x, né, o centro está na origem, é aquela relaçãozinha mais básica mesmo, x2, esqueci do pincel aqui, x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1. Beleza. Quem é o A? O A já te deu aqui, ó. Isso aqui é o A, ó. Quem é o C? O C é a distância até o foco, né? Então já te deu também. Então você já sabe que A vale 3 e já sabe que C vale 5. E nós sabemos daquela relaçãozinha básica lá, que C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Consequentemente, eu vou ter 25 igual a 9 mais B2. Você vai ter 16 igual a B2. Descobriu aí que o B vale 4. Nem precisava achar o B, basta achar B2, né? Já sabemos que B2 é 16, então basta você voltar lá na relação. Qual que vai ser a relação? X ao quadrado sobre A ao quadrado, 9, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, 16, igual a 1. Está aí a relação, aliás, a equação reduzida dessa hipérbole. Vamos ver, nesse caso aqui agora, em que o eixo está o eixo real está na vertical, está paralelo, aliás, está sobre o eixo y, né? Então, raciocina a mesma coisa. Vamos achar o A.
Observe aqui, tem uma pegadinha aqui, ó, o A é só esse pedacinho, então é 6 por 2 fica 3. O C vai ser só esse pedaço aqui, ó, então ele vale 5. Então nós já fizemos agora há pouco, né, o B vai dar 4. Então só aplicar a relação x ao quadrado sobre a ao quadrado que dá 9, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado que dá 16. Opa, tem um erro. Vocês não estão ao vivo aí para falar que está errado, né, pessoal? Então, por isso que não reclamaram aí. Aqui, ó, aqui não é... A gente tem que inverter, lembra que o eixo tá trocado? Então, a gente tem que inverter aqui, ó. É x, é y ao quadrado sobre 9, menos x ao quadrado sobre 16, igual a 1. Essa aqui vai ser a equação reduzida dessa hipérbole que nós acabamos de ver. Bom, vamos ver mais um exemplo aqui agora que esteja um pouquinho diferente do que a gente viu lá. Ó. Aqui está na fórmula geral. Eu não comentei com você sobre fórmula geral, mas basicamente tirar o MMC e não ficar lá, né, já naquela situaçãozinha do igual a 1. Mas você faz isso, ficar igual a 1. Simplesmente você vai dividir tudo aqui, ó, por 3.600, que você faz aparecer 1 lá. Aí você chega na reduzida, tá? O que pediu mesmo? Determine as coordenadas dos focos da hipérbole, cuja equação aí está. Então, vamos dividir isso aqui tudo por 3.600. Dá para simplificar, né? 144 por 3.600. Nós vamos ficar com y ao quadrado sobre 25, menos 25 e 3.600, vai dar 144, né? Então, x ao quadrado sobre 144, e isso é igual a 3.600, 3.600 dá 1. Pronto. Consegui aí colocar na forma reduzida. Sei, inclusive, agora que o A ao quadrado é 25, então A vale 5. Sei que o B ao quadrado é 144, então B vale 12. E eu posso agora achar o C. Eu preciso das coordenadas do centro, né? Então eu tenho que saber quanto que é a distância focal. Então eu vou aplicar a relaçãozinha que nós já conhecemos, que é C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então C2 será 25 mais 144. Vou chegar aqui, C ao quadrado é 169. Acho que o C vale 13. Então, sei que a distância focal dá 26, né? É 13 por um lado, 13 por outro. Bom, para a gente achar as coordenadas, eu acho bom você fazer a representação para você não correr o risco de errar aqui, ó. Vamos raciocinar juntos aqui. Eu tenho que o A vale 5. Outra observação que eu tenho que ficar atento aqui é que está y ao quadrado menos x ao quadrado, né? Y ao quadrado sobre 25 menos x ao quadrado sobre 144. Então, significa que o eixo real ele está sobre o eixo y e não sobre o eixo x. Isso aqui, x. E outra dica que eu posso dar para vocês também é só você pensar assim, ó, se eu igualar y a zero, vai ficar uma equação sem solução, porque vai dar menos x2 igual a 144. Não tem como tirar raiz quadrada de um negativo. Agora, se eu falar que x é zero, essa parte some e eu vou ter que y é mais ou menos 5, né? Aí eu consigo saber que vai estar no y aqui, ó. Então aqui vai ter vou colocar um valor mais próximo aqui, senão vai ficar muito embolado. Então aqui é 5, aqui é menos 5, e eu já sei que a elipse ela vai estar aqui assim, ó, vai estar para cima aqui, para cima aqui, para baixo aqui, para baixo aqui. Então, aproximadamente isso, né? E eu sei também que o foco é 13, então dá 13 para cima aqui, ó. Digamos que 13 esteja aqui e o outro menos 13 esteja aqui. Então, nós temos aqui o F1 e aqui o F2. Então, resposta, F1 vai ser 0 e menos 13 e F2 igual a 0 e 13. Tá aí a resposta da questão. Pediu os focos, né? Deixa eu ver se tem mais um. Tem mais uma aqui para fechar. Quando o centro não está na origem. Observe que o centro aqui vai estar no 3 e no
menos 1. Lembra que a fórmula é x menos x0. Então, o x0 aqui é 3, não menos 3. E y menos y0. Então, o y0 aqui não é 1, é menos 1. Que menos 1 fica mais 1. Bom, então eu sei o centro, vou tirar esses dados aqui. Sei que o centro vai ser 3 e menos 1. O que mais que eu sei? Sei que A2 vai ser 36, portanto, A vale 6. Sei que B2 é igual a 64, portanto, B vai dar 8. E sei que C2 é A2 mais B2, consequentemente vai dar 100, né? 36 mais 64. Então, eu sei que o C vale 10. Agora é interessante ficar atento aí, ó. Primeiro que o eixo que está primeiro aqui, ó, é o x, então, ou seja, o eixo real está na horizontal, só que ele não está sobre o eixo x. Então a gente vai ter que fazer a representação aí. Tá aí o plano cartesiano, vou colocar as coordenadas do centro. Opa, o centro é 3 ligando com menos 1. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, ligando com menos 1. Então, tá aqui, 3 ligando com menos 1. Esse é o centro. E observe que o eixo vai estar na horizontal, né? Porque começou com x, ou seja, vai estar paralelo ao eixo x. E esse eixo real, como ele aqui é 6, ó, vai ser 6 para um lado, 6 para o outro, vai dar um total de 12 aqui. Deixa eu fazer com a régua aqui para ficar legal. Pronto. Aí, ó, vamos observar aqui. Então, o A é 6, vou ampliar aqui para ficar mais fácil para escrever. Então, o A vale 6. Então, se aqui é 3, ó, então 3 mais 6 é para 9. 3 mais 6 é para 9. Então, 7 é 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele tem que vir até aqui. Não, fiz com a régua toda. Então, aqui está um vértice, está o A2. E para trás vai ser 3 menos 3, dá menos 3 aqui, né? Menos 1, menos 2, menos 3. Ficou certo isso aqui. Então pronto, já sei que a hipérbole, ela vai ter essa característica aqui, ó. Ela vai estar para cá e vai estar para cá. Só que eu estou querendo mesmo as coordenadas do foco, né? Então, e aí? Lembrando que nós encontramos o C vale 10, então é só somar, fazer o mesmo raciocínio. 3 mais 10 dá 13, então aqui eu tenho, se eu colocar de vermelho aqui, então aqui eu tenho 3 com 6, 9, então 9, 10, 11, 12, 13. Então aqui vai estar opa, aqui não, aqui embaixo. Então Ctrl Z aqui, para ficar legal. Então, tá aqui um foco. E temos lá o outro foco que vai ser 3 menos 10 dá menos 7. Então, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Não vai ficar 100% preciso, porque não tem uma malha aqui. Mas estamos aí, definimos o F1, que vai ser menos 3 menos 10 dá menos 7 e 0. E o F2 vai ter coordenadas 13, né? 3 mais 10, isso, 3 mais 10, 13, ligando um erro aqui, ó, não é com 0, né? Lembra que o y aqui é menos 1. Então, é 13 ligando com menos 1 e aqui também, deixa eu apagar para a gente corrigir, é menos 7 ligando com menos 1. Então, tá aí. Resposta da questão, determina as coordenadas do foco. Então, foco 1, menos 7 e menos 1. Foco 2, 13 ligando com menos 1. Tá joia? Deixar a lista de exercícios para vocês treinarem e depois a gente tira as eventuais dúvidas nos atendimentos. Forte abraço para vocês e até uma próxima.